No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova a ampliação do prazo de validade de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen, que serão entregues essa semana e venceriam até o fim do mês. Estado-Maior do Exército mantém sigilo de 100 anos no processo administrativo que resultou na absolvição do general Eduardo Pazuello por sua participação em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, leva a OTAN a considerar China uma ameaça militar à segurança dos países do Ocidente. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 15 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Brasil se aproxima dos 2 anos e 6 meses de mandato do presidente Jair Bolsonaro e o que vemos é uma nação entregue aos arroubos de um sujeito despreparado não apenas para a gestão da coisa pública, mas para a convivência harmônica e democrática com a diversidade que há no nosso país. O jornalista Bernardo Melo Franco expressou esse projeto do ex-capitão no artigo que ele escreveu para o jornal o Globo do último domingo, que tem o título de O Cupim do Planalto. Ao promulgar a Constituição de 1988, Ulisses Guimarães disse que a corrupção era o, abre aspas, cupim da República, fecha aspas. O senhor Diretas não conhecia Jair Bolsonaro, na época um obscuro candidato a vereador. 3 décadas depois daquele discurso, o capitão se tornou presidente. Eleito pelo voto, exerce o poder como um cupim da democracia. Corrói suas instituições por dentro como insetos que devoram um armário lentamente até levá-lo ao chão. Em 2 anos e meio, o cupim Bolsonaro já roeu parte dos pilares do edifício erguido pelos constituintes, aparelhou os órgãos de controle, danificou o sistema de freios e contrapesos, corrompeu a confiança no sistema eleitoral. Em sua marcha autoritária, o capitão domesticou a Polícia Federal, a Receita e a ABIN, subjugou o Exército para proteger um general de estimação, transformou o Ministério da Justiça numa usina de processos contra adversários políticos, estimulou grupos extremistas a pregarem o golpe e o fechamento do Supremo. O projeto de desconstrução envolve a captura de órgãos públicos para atuarem na contramão de suas missões institucionais. O Ministério do Meio Ambiente virou bunker de aliados do desmatamento. A Fundação Palmares, criada para promover a igualdade racial, foi entregue a um provocador que nega a existência de racismo no país. Ao mesmo tempo em que desmancha as estruturas do Estado, Bolsonaro monta aparatos clandestinos para defender seus interesses. A rede reproduz a lógica da milícia, atua à margem das instituições e abaixo do radar de quem deve fiscalizá-las. Assim surgiu o orçamento secreto, que reservou bilhões de reais para a barganha de apoio parlamentar. Assim opera o gabinete do ódio,
que difama e persegue críticos do governo. O grupo se camufla atrás de robôs e perfis falsos para disparar mensagens que não podem aparecer na comunicação oficial. A CPI da Covid revelou outra estrutura subterrânea, o Gabinete Paralelo, que sabotou o combate à pandemia. O Conselho de Negacionistas ajudou a derrubar 2 ministros da Saúde, estimulou o boicote às vacinas e a distribuição de remédios sem eficácia contra o coronavírus. A exemplo de outros demagogos, o presidente se apoia na retórica contra o comunismo e a corrupção. Não temos nada no tocante à corrupção no governo, nada, repetiu na quinta-feira. Para seus apoiadores fanáticos, não importa que os fatos indiquem o contrário. O primeiro filho comprou uma mansão de 6 milhões de reais. A primeira-dama recebeu depósitos sem explicação. O ministro do Meio Ambiente é investigado por suspeita de facilitar o contrabando. O ex-secretário de Comunicação responde a inquérito por negócios com empresas que receberam verba federal. Nos últimos dias, documentos enviados à CPI mostraram que Bolsonaro atuou pessoalmente como lobista de laboratórios que fabricam cloroquina. Se seguir o caminho do dinheiro, a comissão pode virar um inseticida contra o cupim do Planalto. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar mais uma vez aqui no Faixa Livre com vocês, analisando aí a situação do país. Juliano, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Juliano, a barbárie que tomou conta do país com a chegada do Jair Bolsonaro ao poder não dá trégua. Nos aproximamos rapidamente de 500 mil de mortes pela Covid-19 em um cenário de desemprego e empobrecimento crescentes, perda de uma série de garantias sociais, a entrega das nossas estatais. Fica até difícil encontrar disposição diante de tantos retrocessos.
Como é que vocês do pessoal têm observado a situação política que o país atravessa na gestão do Jair Bolsonaro nesses quase 2 anos e meio de mandato? O governo Bolsonaro, como você descreveu, é uma verdadeira tragédia para o Brasil, né? E é uma tragédia que se produz exatamente num contexto da maior crise da história do país. Não só a crise que nós já vivíamos, uma crise econômica, social e política, que levou quase 50 milhões a viverem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $5 diários, que desmontou as conquistas sociais da classe trabalhadora a partir de uma série de medidas, a partir do governo Temer, depois do governo Bolsonaro, e que, diante de uma falsa oposição criada pelo governo entre salvar economias e salvar vidas, não salvou nenhuma das duas coisas. Nós vamos chegar, como você disse, a 500 mil de vidas perdidas nessa crise. Quem não perdeu a vida, perdeu um amigo, um familiar. Quem não perdeu um amigo ou um familiar, perdeu um emprego, né? E quem não perdeu o emprego, quem teve absoluta sorte de não perder a vida, não perder um amigo, não perder um conhecido, não perder um colega de trabalho, um familiar, e que não perdeu o emprego, está confinado em casa há mais de um ano, com todo o impacto que essa experiência certamente produz na saúde mental de todos nós. Então, é uma tragédia sem precedentes, que é produto, claro, de uma opção consciente das elites brasileiras que poderiam ter resolvido esse problema caso colocassem o interesse nacional em primeiro plano, coisa que jamais fazem, né? O governo Bolsonaro se sustenta hoje menos na ameaça de um golpe, na ameaça de uma ruptura democrática, já que, do meu ponto de vista, demonstra cada vez mais ter menos autoridade sobre as Forças Armadas, haja vista a demissão coletiva dos chefes das 3 armas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e cada vez depende mais do Centrão, depende mais desse grupo de deputados que na Câmara Federal lhe dá as condições para que o impeachment não avance. Então, Bolsonaro só não cai, apesar de já estar com 25% apenas de aprovação, de ter a maioria da sociedade favorável ao impeachment, exatamente pelo consórcio de interesses formado pelas elites econômicas e a sua representação política no Congresso Nacional, que é o Centrão, que impedem que o processo de impeachment avance. É uma tragédia sem precedentes, uma tragédia que é produzida não só pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, essa corrente de extrema-direita que hoje está no poder, mas também pela opção dos setores econômicos e políticos de preferirem manter um genocida no poder para ver as reformas ultraliberais aprovadas no Congresso Nacional do que colocar em primeiro plano a vida das pessoas. Uma tragédia sem precedentes. E nós do pessoal, obviamente, temos lutado junto com os demais partidos de oposição para abreviar esse sofrimento com a aprovação do impeachment do Bolsonaro e barrar a agenda do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Dentro desse projeto autoritário do bolsonarismo, Juliano, nós tivemos um episódio recente que provocou enorme preocupação, que foi essa não punição pelo comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira, o general Eduardo Pazuello, por sua participação naquele ato político ao lado do presidente aqui no Rio. Entre as mais diversas interpretações que foram dadas para esse caso, Juliano, qual a leitura que o pessoal faz a respeito disso? Essa absolvição do general Pazuello, aliado de primeira hora do Bolsonaro, oferece que tipo de sinalização? Bom, como eu mencionei anteriormente, eu estou entre aqueles que não acreditam que nós estamos na iminência de uma ruptura democrática. É claro que se isso dependesse apenas do Bolsonaro, não há dúvida de que o Bolsonaro tem abertas inclinações autoritárias, né? E se dependesse apenas dele e do entourage que forma o núcleo do governo, nós já viveríamos sobre um regime de exceção. Agora, o Exército em particular, mais até que as demais armas, mais que a Marinha e a Aeronáutica, está numa situação muito delicada, né? O Exército se associou a esse projeto autoritário de extrema-direita, né? Me parece que numa perspectiva não tanto ideológica e de afinidade política, programática com o bolsonarismo, mas muito mais vendo ali a possibilidade, a oportunidade de ter uma maior relevância nas definições do fundo público, da utilização dos recursos do orçamento público, né?
Daí vemos uma série de vantagens, benefícios econômicos que foram assegurados ao Exército ao longo desses 2 anos e meio. Né? E claro, também na perspectiva de uma blindagem, né, de uma maior proteção aos militares que optassem, como o Pazuello, por fazer parte do governo em funções abertamente políticas. Daí que está avançando no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional que proíbe militares da ativa de participarem de cargos de livre nomeação, em particular no primeiro e segundo escalão. Nós mesmos, no PSOL, temos debatido a possibilidade, inclusive, de cobrar do Supremo Tribunal Federal uma posição a esse respeito, né, já que há uma série de dúvidas sobre esse tema. Mas no caso do Pazuello, em particular, a decisão, me parece, reflete muito mais essa condição que o Exército assumiu de estar relativamente blindado no governo Bolsonaro, né? Mas não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil porque, obviamente, e nós temos uma série de informações já a esse respeito, entrevistas que foram dadas por militares importantes, né, que manifestam a preocupação de como que o Exército vai sair dessa situação agora, esse nível de comprometimento que teve com o governo Bolsonaro muito preocupante, muito sensível, né? Então, é óbvio que nós repudiamos a decisão de arquivar a investigação contra o Pazuello pela sua participação no ato da extrema-direita, embora não seja mais ministro de Estado, mas continua sendo general da ativa. Mas eu particularmente leio esse processo como uma aliança de ocasião e de interesses, né? É claro que o Exército tem facções ideológicas que alimentam, né, simpatia pelas posições de extrema-direita, mas não acho que isso seja uma regra. Acho que o Exército está muito mais, o comando do Exército, os generais, muito mais interessados em ter acesso aos recursos federais, a definições estratégicas no orçamento, para garantir programas que podem permitir a esses militares uma melhor condição de vida. Nós já vimos isso na história em outros países, inclusive no Brasil também, de como esse é um elemento sensível para os militares. E acredito que, embora grave a decisão de blindar o Pazuello, ela responde muito mais a um sentido corporativo de proteção dos seus do que de anuência do Exército ao projeto da extrema-direita. O problema, Juliano, é que o bolsonarismo tem se entranhado na institucionalidade de maneira extremamente grave. Houve aí esse caso de um auditor do Tribunal de Contas da União que produziu um documento oficial com dados falsos falando a respeito de uma supernotificação de mortes pela Covid-19 no país, informação que o presidente acabou utilizando para inflamar seus apoiadores. O servidor foi afastado pelo TCU, que assumiu que o estudo é inverossímil. Isso é algo extremamente grave, Juliano. É a institucionalização das fake news com a chancela do Estado brasileiro. Como é que você analisa esse episódio, Juliano? E o que pode ser feito para evitar que esse tipo de coisa se repita? Não há dúvida, a extrema-direita, as posições de extrema-direita no Brasil, elas sempre tiveram presentes, né? Acontece que nos últimos anos o bolsonarismo deu a essas posições que estavam disseminadas em diferentes partidos, em diferentes setores sociais, em diferentes classes sociais, em diferentes categorias profissionais. O bolsonarismo deu um sentido unificador da extrema-direita, né? E isso permitiu que indivíduos como este, que produzem um relatório falso, né, sobre as mortes no ano de 2020, atribuindo à pandemia do coronavírus um número muito menor de mortes que foram efetivamente verificadas, permite a esse tipo de indivíduos uma sensação de maior liberdade, né? Quer dizer, dessa vez as posições de extrema-direita não estão disseminadas como, por exemplo, num pedacinho do DEM, numa parte do PSDB, numa minoria dentro do PP ou em partidos sem maior relevância social. A extrema-direita está organizada, ela é um polo político extremamente relevante na sociedade brasileira, e acho, inclusive, que esse é um fenômeno de longa duração, não é um fenômeno eleitoral, tá? Isso tem a ver com uma série de fatores globais, digamos assim, como, por exemplo, a crise da democracia liberal
todo o Ocidente e o fortalecimento de posições de extrema-direita em todo o planeta, né? Claro que ao mesmo tempo que se fortalecem posições de extrema-direita, nós também temos visto o surgimento de posições de esquerda também mais afirmativas, mais contundentes, né? E acho que é um fenômeno que nós vamos ter que conviver, digamos, com ele por algum tempo, mas obviamente deve ser alvo da nossa crítica implacável, né? Não é possível que as instituições do Estado brasileiro, que já não são as mais democráticas do mundo, sejam instrumentalizadas da forma que têm sido instrumentalizadas, né? Agora, isso tem a ver com uma disputa de médio e longo prazo na sociedade. As instituições são reflexo também da correlação de forças na sociedade. Quanto mais democrática é uma sociedade, quanto mais tolerante, quanto mais inclusiva é uma sociedade, assim também se comportarão as suas instituições. Então nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo no Brasil também por um brutal retrocesso cultural, ideológico e político que deve ser revertido com a afirmação da democracia, dos direitos sociais, do papel do Estado. A pandemia, embora seja uma tragédia, nos permite reafirmar valores de solidariedade, valores de cuidado ao outro, valores de... É importante reafirmar a presença do Estado, o papel do Estado, né? O discurso neoliberal está bastante enfraquecido na pandemia. Então, é uma oportunidade que nós temos também de fazer esse combate ideológico, que é tão importante. Algo que precisa ser destacado, Juliano, é que o ex-capitão começa a perder popularidade de maneira mais consistente. Além das pesquisas mostrarem isso mês após mês, tivemos aquelas manifestações enormes no dia 29 de maio pelo Fora Bolsonaro, os panelaços contra ele que se multiplicam dia após dia. Houve a divulgação de um vídeo na última sexta-feira que acabou viralizando, mostrando o presidente sendo achincalhado dentro de um avião, no qual ele havia entrado para cumprimentar os passageiros em Vitória, no Espírito Santo, sendo chamado de genocida, enfim. Como resposta, ele acabou mais uma vez deixando o decoro de lado e ofendeu as pessoas que protestaram democraticamente, dizendo que elas deveriam estar viajando de jegue. Parece que o povo acordou de uma vez por todas, só que o presidente da Câmara, Arthur Lira, andou minimizando os protestos do dia 29, classificando o ato como caminhada e garantindo que não vai colocar em pauta o impedimento do chefe do executivo. Como é que a esquerda pode aproveitar esse desgaste político do presidente para exigir o seu impeachment de maneira imediata, Juliano? Você está corretíssimo. Há um processo de isolamento do governo Bolsonaro das posições de extrema-direita. Claro que não é um isolamento completo, não estamos falando que o governo tem 5% de aprovação, como chegou a ter o governo Temer. E vamos lembrar que o governo Temer, com 5% de aprovação, não caiu. E não caiu porque tinha a blindagem da Câmara dos Deputados e parte da imprensa, né? Embora houvesse uma ofensiva dos movimentos sociais, dos partidos de oposição, nas ruas, inclusive, pedindo a queda do governo Temer. No caso do governo Bolsonaro, esse processo de volta, de retomada das mobilizações de rua é muito importante. O pessoal está completamente comprometido com esse processo de retomada da luta na rua. A gente sabe que é um debate complexo, respeita enormemente as pessoas que não se sentem à vontade para voltar às ruas num momento em que nós temos aí, em média, quase 2.000 mortes por dia por conta da pandemia. É muito delicado mesmo, mas como nos ensinaram recentemente paraguaios e colombianos que protestaram muito fortemente, quando um presidente e as suas políticas são mais mortais que o vírus, não tem outro jeito. Nós temos que ir para a rua para derrubar esse presidente. Então, o pessoal está bastante comprometido com esse processo e acho que a retomada das lutas de rua podem ser um fator importante para aumentar o isolamento do governo e criar as condições para a ruptura desse pacto do Centrão com o bolsonarismo. Não tem outra forma de viabilizar o impeachment sem romper esse pacto. Agora, esse pacto não vai ser rompido a partir de um convencimento, de um diálogo, de uma maior proximidade da oposição com o Centrão, mas pelo aumento da pressão popular. O papel das manifestações desse ponto de vista é fundamental para ampliar o isolamento do governo Bolsonaro e criar as condições para, rompendo o pacto do bolsonarismo com o Centrão que detém mais de 250 deputados na Câmara, poder viabilizar, assim, o processo de impeachment contra esse presidente genocida. E já há a convocação de uma nova manifestação agora para o próximo sábado, dia 19, Juliano. Qual é a posição do partido em relação a esse protesto em meio à pandemia? A população deve ir às ruas protestar? Sem dúvida, nossa posição é favorável aos protestos, né? Como eu disse, nós entendemos aquelas
pessoas que ainda não se sentem à vontade para ir às ruas, né? A situação ainda é muito delicada. Mas nós temos, por exemplo, até mencionei isso num artigo que eu publiquei em uma série de sites e blogs do nosso campo progressista. Há estudos que mostram, por exemplo, que durante os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, o movimento Vidas Negras Importam, naquelas cidades onde houve protestos mais expressivos numericamente, não se verificou nos 14 dias seguintes, que é a janela de contágio, um aumento expressivo da contaminação. Então, nós temos, digamos, condições de supor de que as manifestações, desde que se utilizem a máscara de forma adequada, se mantenha algum nível de distanciamento, o álcool em gel, se evitem depois da marcha aquela cervejinha, aquele encontro com os amigos, dá vontade, é claro, nós estamos todos nós com um nível de convívio com as nossas pessoas queridas, nossos amigos, familiares, companheiros de partido, companheiros de movimento, muito reduzido ao longo desse último ano. Então é claro que estarmos todos numa manifestação dá vontade da gente esticar depois da manifestação e ficar na companhia dos nossos amigos, mas isso deve ser evitado. Então, protestar assim, com bastante consciência, dando o exemplo que os bolsonaristas negam, que é o exemplo do respeito ao próximo, respeito das orientações das autoridades sanitárias, portanto usar máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento. A gente acha que isso é muito importante, né? Dá um sinal, primeiro, de que os setores democráticos, populares, progressistas da sociedade não estão dispostos a verem o bolsonarismo tomar as ruas sem fazer nada. Então nós estamos dispostos a reagir. É uma reação dos setores democráticos e populares às constantes provocações do Bolsonaro e do bolsonarismo. Acho que é uma resposta muito importante, e quero convidar todo mundo que está nos ouvindo aqui a estar presente no dia 19, né, com todos os cuidados necessários, mas estar presente expressando seu repúdio ao governo Bolsonaro. O evento que eles organizaram com as motocicletas aqui, a motociata, né, em São Paulo, inclusive aparelhando as igrejas, algumas igrejas neopentecostais aqui, chamando uma marcha para Jesus, né? Foi um fracasso em São Paulo. Se esperava 200 mil pessoas e as estimativas é que tinha entre 10 e 12 mil. Então foi um grande fracasso, mostrando que o bolsonarismo está em crescente isolamento. A nossa resposta tem que ser na rua, não há dúvida nenhuma. Juliano, na última sexta-feira, o deputado federal Marcelo Freixo anunciou sua saída do PSOL para se filiar ao PSB, na intenção de se candidatar ao governo do estado em 2022. O Freixo divulgou uma nota nas redes sociais onde agradeceu ao PSOL por esses 16 anos de parceria, citando as construções que se deram ao longo desse tempo, as disputas políticas, especialmente aqui no município, afirmando que houve dor nessa saída dele, mas que foi algo amadurecido ao longo do tempo, em uma série de diálogos com lideranças do partido. Primeiro, Juliano, eu queria que você nos dissesse como foram esses diálogos que culminaram na escolha do Marcelo Freixo em sair do partido. O que é que ele alegou? Como o pessoal recebe essa decisão do deputado, uma das figuras de maior destaque do partido ao longo desses anos? Bom, não há dúvida que a decisão do companheiro Marcelo Freixo de se desfiliar do PSOL é uma decisão que nos causa muita tristeza. O Marcelo é uma grande liderança da esquerda no Rio de Janeiro e no Brasil, e tem na sua trajetória, no seu DNA político, a construção do PSOL, né? Talvez em poucos lugares no Brasil, como no Rio de Janeiro, se abriu um espaço tão importante para a construção de uma esquerda renovada, de uma esquerda que defendia novas práticas, de uma esquerda que trazia consigo a radicalidade, a combatividade que nós temos buscado construir desde a nossa fundação, lá nos idos de 2005. Então, não há dúvida de que a saída do Marcelo nos entristece muito. Claro que é uma decisão absolutamente pessoal dele. O pessoal se esforçou até o último minuto para criar as condições para que ele pudesse fazer o debate que ele quer fazer sobre tática eleitoral dentro do PSOL, né? O Marcelo, todo mundo sabe, tem defendido uma tática de ampliação, a construção de uma frente ampla no Rio de Janeiro. É um debate delicado, porque isso pode envolver potencialmente alianças com partidos de direita, centro-direita, que é um debate muito delicado para o PSOL, que sempre criticou a adoção dessas alianças, por exemplo, por parte do PT. E nós sinalizamos para ele a possibilidade de fazer esse debate dentro do PSOL, criar as mediações necessárias, mas ele, apesar disso, optou por
fazer esse debate já afiliado a outro partido. A gente respeita, claro. Vamos buscar ter uma relação de diálogo com ele. Ele continua sendo uma liderança muito importante. É o líder da minoria no Congresso Nacional, portanto, representa no Congresso um bloco do qual o pessoal faz parte, que é o bloco dos partidos de oposição. Nós conversamos, é claro, nós somos amigos, companheiros, construímos uma relação de muita franqueza, muita transparência nesse período que eu estou na presidência do PSOL. Conversamos, eu obviamente expressei, assim como eu estou expressando aqui para os ouvintes do Faixa Livre, essa posição de que ele deveria ficar no PSOL, fazer o debate político dessa tática que ele defende dentro do PSOL, que o PSOL tem um patrimônio ético, moral irretocável. Isso é um elemento importante para quem vai disputar uma eleição para governador, que é o intuito do Marcelo Freixo. Mas, apesar disso, ele optou por se desfiliar, uma decisão que eu respeito, sigo tendo muito carinho, muito respeito pelo Marcelo, e tenho certeza que nós vamos estar junto com ele, e ele junto conosco, nas trincheiras da luta por um Brasil mais justo, mais democrático. Um detalhe, Juliano, é que o Freixo, além de ser um quadro ascendente na esquerda brasileira, era um grande puxador de votos para o PSOL. Você acha que essa saída dele também pode representar uma perda de capital político para o partido? Você já tem um nome que possa ocupar de alguma forma esse lugar deixado por ele como uma grande liderança popular que traga eleitores para o partido? Não há dúvida que a saída do Marcelo tem um impacto no nosso desempenho eleitoral, não há dúvida nenhuma disso, mas o partido tem quadros excelentes no Rio de Janeiro. E acho que uma demonstração da força do PSOL foi essa última eleição municipal. O Marcelo Freixo era o nome que nós preferíamos, era um nome que havia, se não consenso, amplíssimo apoio dentro do PSOL para ser o nosso candidato a prefeito. Ele optou por não ser candidato a prefeito na eleição passada. E a campanha da Renata Souza, que foi uma campanha belíssima, uma campanha que nos representou de forma irretocável. A campanha da Renata, óbvio, não teve o desempenho eleitoral em termos quantitativos que a campanha do Marcelo teve na eleição de 2016, por exemplo. E ainda assim a nossa bancada para a Câmara de Vereadores cresceu, né? Nós chegamos a 7 vereadores e vereadoras aí na capital. Então, me parece que o pessoal tem muita força no Rio de Janeiro. Claro que a saída do Marcelo impacta, não há dúvida alguma, porque parte dessa força vem exatamente dessa construção política do Marcelo Freixo dentro do PSOL. E claro, também a força dele também tem a ver com o PSOL, então vamos ver como vai ser o desempenho eleitoral dele fora do PSOL. Mas eu acredito que o partido vai conseguir dar uma saída para isso. Como eu disse, nós temos 3 deputados federais que devem ir para a reeleição, a Thalíria Petroni, o Glauber Braga, o David Miranda, né? Nós temos aí uma série de lideranças na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara de Vereadores que podem colocar o seu nome à disposição para disputar uma vaga federal. Então eu acho que nós vamos ter uma chapa muito forte, viu, gente? Muito forte mesmo. O pessoal do Rio de Janeiro vai seguir oferecendo para o povo do Rio o que tiver de melhor para enfrentar o bolsonarismo, para enfrentar o retrocesso da extrema-direita também no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos com tudo para essa disputa, para manter o nosso projeto firme e forte na luta por um Brasil socialista e por um Rio de Janeiro justo e democrático. Juliano, eu separei aqui um trecho dessa nota do Freixo, onde ele anuncia sua desfiliação, e eu gostaria de reproduzi-lo aqui para você. Diz o Freixo: abre aspas, é hora de colocarmos nossas divergências em segundo plano para resgatarmos o país do caos e protegermos a vida dos brasileiros. As eleições de 2022 serão um plebiscito sobre se a Constituição de 1988 ainda valerá no Brasil. Por isso, nós, democratas, não temos o direito de errar. Do outro lado está a barbárie da fome, morte e devastação. Fecha aspas. Ou seja, ele deixa claro que está em busca de um projeto político que possa compor com os setores do capital hegemônico, algo que o pessoal refuta. Ele se aproximou muito do PT e do ex-presidente Lula, que aliás esteve aqui no Rio de Janeiro no último fim de semana. Parece que ele tem construído uma aliança para o ano que vem com Eduardo Paes e Rodrigo Maia, figuras absolutamente nefastas e as quais o Freixo sempre combateu enquanto estava no PSOL. Como é que você avalia, Juliano, esse tipo de construção de uma candidatura que visa derrotar o bolsonarismo, que eu classifico como a antipolítica, mas que se alia já em primeiro turno com o que há de pior no Rio de Janeiro, com todos esses que historicamente trabalharam contra a população pobre do nosso país? Bom, primeiro que
não está claro com quem Marcelo Freixo vai construir alianças. Ele tem defendido um conceito, que é esse conceito da frente ampla, né? Um conceito de frente política e eleitoral que envolve a esquerda, a centro-esquerda, que chega até a centro-direita, setores conservadores. Então, esse conceito o Marcelo Freixo tem defendido nas suas entrevistas. Eu não sei se nessa aliança estarão o Rodrigo Maia, o Eduardo Paes, ou quem quer que seja. Então, não vou comentar algo que é uma hipótese, certo? O que eu posso comentar, claro, é a posição do PSOL frente a esse conceito, a essa tática, né? Para o PSOL, a prioridade deve ser a construção de uma frente das esquerdas. Isso porque, primeiro, nós achamos que é importante viabilizar um programa de mudanças concretas, mudanças reais. E que tipo de mudanças concretas e reais é possível produzir estando aliado aos partidos que são corresponsáveis pelo caos, pela crise que o Brasil vive, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós construímos o nosso capital político enquanto partido, exatamente, como eu disse na pergunta anterior, reforçando uma identidade política, exatamente a identidade política de uma esquerda que não se dobra às conveniências eleitorais, de uma esquerda que reafirma a sua identidade política, de uma esquerda que busca defender um projeto de mudanças profundas estruturais. Significa que o pessoal não vai fazer alianças? Claro que não. Aliás, se há um momento que exige do pessoal responsabilidade para a construção de alianças, é agora. Ou seja, nós, mais do que nunca, precisamos acumular forças sociais e políticas contra o bolsonarismo. O pessoal não é suficiente sozinho para derrotar a extrema-direita no Rio de Janeiro ou no Brasil. Então a gente sabe que tem que construir alianças políticas e até mesmo eleitorais. Esse é um debate que o nosso Congresso Nacional vai fazer. Mas no nosso caso em particular, nós achamos que essas alianças devem levar em conta um aspecto programático. E por isso, pensando um programa de mudanças estruturais, de enfrentamento aos privilégios, certamente, do nosso ponto de vista, não cabem partidos conservadores, partidos que dão ou deram sustentação ao programa de desmonte que foi implementado pelo governo Temer e aprofundado pelo governo Bolsonaro. Então, do ponto de vista do conceito, obviamente o conceito de frente ampla, ele não é hoje a política do PSOL. A nossa política é uma política de construção de uma frente das esquerdas, da centro-esquerda, dos partidos que são oposição ao governo Bolsonaro. Isso foi aprovado já pelo nosso diretório e é a nossa orientação política oficial. A grande questão é a seguinte, Juliano. Como ganhar eleições majoritárias no Brasil hoje sem se aliar em alguma medida com o ultraliberalismo? O Lula, lá em 2002, só conseguiu ser eleito com aquele arranjo que ele fez com o capital hegemônico. Esse pessoal da direita já demonstrou que não está nem aí para a democracia, em se aliar com a barbárie para garantir seus privilégios. Eles já fizeram isso em 2018 e farão quantas vezes forem necessárias. Essa é uma questão muito importante e que está muito presente nos debates que a esquerda tem feito hoje. Na semana passada, um debate que eu participei, basicamente o tema foi esse, né? Veja, eu estou entre aqueles que acreditam que nós não estamos mais em 2002. O mundo mudou muito e a democracia mudou muito nessas 2 décadas, tá? Em primeiro lugar, porque ganhou muita força, né, uma ideia de que a governabilidade não se viabiliza apenas pela ampliação de partidos dentro de um arco de alianças. Em segundo, porque cada vez mais os eleitores informados que estão conectados, que estão atentos, que estão ao debate político, têm rechaçado esse tipo de aliança fisiológica. Vamos dar uma olhada na própria eleição do Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu com um programa e uma coligação puras, entre aspas. Ele não escondeu suas posições de extrema-direita, e isso foi visto pelo eleitor como um sinal de originalidade. Por isso eu acho que a esquerda deve ter coragem para afirmar suas posições no processo eleitoral. Acreditar que só tem um jeito de fazer política, que só tem um jeito de ganhar eleições, que é fazendo composições com os partidos da velha direita, é enterrar completamente a possibilidade de existência da própria política. Porque se não é possível atuar politicamente, afirmando nossas posições, afirmando nossa identidade, portanto não é possível ter espaço para nenhum partido mais de esquerda socialista no Brasil. E o mesmo deveria valer também para os partidos de extrema-direita. Quer dizer, se não é possível fazer política afirmando uma identidade própria, um programa próprio, então só deveriam existir no Brasil partidos de centro-esquerda e centro-direita que se alterariam no poder.
Este era o desenho que existia, por exemplo, até muito pouco tempo, em muitos países da Europa e da América Latina. E este foi o modelo que entrou em crise a partir de 2008, 2010, porque a crise econômica naquele momento revelou que o arranjo de alternância de poder entre partidos moderados de esquerda e partidos moderados de direita não era mais capaz de responder à brutal crise econômica e social que se abriu a partir de 2008 e 2010. A resposta das pessoas foi exatamente o rechaço a esses partidos e a crescente influência de partidos da nova esquerda e partidos da nova direita, entre aspas, né? Ou da direita alternativa, ou como nós temos chamado aqui no Brasil, da extrema direita. Então me parece que disputar a eleição em 2022 não é a mesma coisa que disputar a eleição em 2002. E eu espero que a esquerda tenha a capacidade de compreender isso. Aqui eu estou falando quase mais como cientista político, que eu sou, do que como presidente de partido. Me parece que há um fenômeno global onde essa velha forma de fazer política tem sido vista com cada vez mais desconfiança. Então, quanto mais originais, quanto mais firmes, quanto mais claras forem as posições defendidas pelos candidatos, do meu ponto de vista, maior serão as chances de sucesso eleitoral. Então, mesmo do ponto de vista da tática eleitoral, acho que a esquerda tem que ter uma identidade muito clara no processo eleitoral 2022, né? O que não significa que vai ser impossível compor alianças, talvez com setores mais amplos, mas afirmando muito claramente uma identidade e um programa. Acho que isso é o caminho do sucesso em 2022. E mais do que isso, é a forma que nós temos de recolocar a política no comando, mostrando para as pessoas que dá para fazer diferente, mostrando para as pessoas que dá para governar diferente e dá para transformar o país. Juliano Medeiros, mais uma vez eu quero te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Muito obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez, estou sempre à disposição do Faixa Livre. E dia 19, todos na rua contra o governo genocida do Jair Bolsonaro. Um abraço. Conversamos aqui com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1.
Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Ícaro, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Ícaro, eu quero conversar com você hoje sobre um tema que nós temos debatido de maneira exaustiva nos últimos tempos, dando a importância que essa questão merece, que é justamente a medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras, matéria que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto avança no Senado sob pressão do governo federal com a relatoria do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, escolhido a dedo por ser aliado de primeira hora do presidente da República. Primeiro, Ícaro, como é que você tem visto a tramitação dessa MP no Senado? Como observa os debates em torno dessa medida deletéria que é a entrega da nossa Eletrobras? Olha, Anderson, essa medida vem tramitando de forma absolutamente antidemocrática. Primeiramente, porque medida provisória necessita de dois requisitos básicos, que são urgência e relevância. E não há nada de urgente em se privatizar a Eletrobras. Segundo, porque ela está se utilizando de um mecanismo que é um rito sumário da própria medida provisória, que já é sumária, né? Esse rito sumário, poderíamos dizer sumaríssimo, ele foi criado por conta da pandemia. Porque como não havia possibilidade de reuniões presenciais no Congresso Nacional, era preciso fazer essas reuniões de forma virtual. Isso, naquele momento, não havia essa estrutura. Além disso, várias medidas provisórias tiveram que ser aprovadas por conta da própria pandemia, né, para socorrer naquele momento de emergência. Então, o governo se utiliza de um mecanismo que foi criado, que foi autorizado para o enfrentamento de uma crise grave e urgente, que era a pandemia, que é a pandemia ainda, para privatizar a maior empresa de energia elétrica da América Latina, o que é um absurdo, é um verdadeiro golpe o que tem acontecido. Além disso, esse projeto a Câmara dos Deputados não teve nenhuma audiência pública e não tramitou por nenhuma comissão, nem mesmo a comissão mista para analisar essa medida provisória foi criada. O relator ouviu quem quis, quando quis, do jeito que quis, e fez o relatório da cabeça dele, baseado nos interesses que ele quis contemplar na medida provisória. No Senado, a gente tem visto uma situação um pouco diferente, né? Há um pouco mais de resistência com relação a esse atropelo que aconteceu na Câmara dos Deputados. Então já houve dois debates no âmbito do Senado, um na Comissão de Direitos Humanos e no outro foi uma sessão temática no plenário, onde foi possível ouvir tanto o governo quanto os setores do empresariado, trabalhadores, especialistas do setor, enfim, foi possível ter um debate mais amplo. E nesse debate ficou claro, que essa medida provisória é um completo absurdo, é um compêndio de absurdos, né? A gente pode chamar assim de MP do absurdo. Isso ficou claro nos debates. Curioso, Ícaro, é que as três maiores bancadas do Senado, do MDB, do PSD e do Podemos, têm reclamado de falta de comunicação com o relator da MP no que diz respeito ao rumo que ele pretende dar ao texto. Marcos Rogério tem priorizado sua atuação na CPI da pandemia, onde é o principal defensor do governo federal. Essa dedicação do relator da medida provisória à defesa do Bolsonaro na CPI tem prejudicado os debates, na sua opinião, Ícaro? Na verdade, até agora, a gente não tem visto debate, né? O relator no Senado, ele não ouviu, pelo menos os trabalhadores, ele não ouviu em momento nenhum, e tampouco deve ter ouvido todos os representantes dos partidos, duvido que isso tenha acontecido. Agora, de qualquer forma, o tema da privatização já era um tema complexo, né? E com as mudanças que foram feitas na Câmara, ficou mais complexo ainda, cheio de absurdos. Aliás, a privatização em si é um absurdo. E na minha opinião, é insanável esse problema. Eu nem coloco muito a culpa no senador Marcos Rogério, porque, na verdade, o processo começou todo errado. Uma medida provisória, quando ela tramita, ela precisa passar por uma comissão mista. E na comissão mista existem deputados e senadores. Então, essa comissão mista vai avaliar, vai fazer debates, vai ter audiências públicas, e dali, do entendimento entre deputados e senadores, vai sair um relatório que vai ser votado pela comissão mista,
e depois encaminhada a plenário. Então, existe um debate desde o começo da tramitação da medida provisória. O que tem acontecido agora, com esse rito sumaríssimo, que permanece, que é um rito absurdo, é que, na verdade, o Senado tornou-se mero chancelador das decisões que vêm da Câmara. Então, a gente tem visto muitas reclamações dos senadores nesse sentido. Ora, o relator da medida provisória na Câmara fez o relatório da cabeça dele, não ouviu senador nenhum, foi aprovado, e agora ele chega no Senado Federal e os senadores têm que discutir tudo de novo, com um risco muito grande de que a Câmara dos Deputados derrube as mudanças que foram feitas no Senado. Porque, afinal de contas, nesse caso, a última palavra é da Câmara. O Senado pode fazer as mudanças que ele quiser no texto, mas a Câmara dos Deputados, se quiser, pode derrubá-las e desconsiderá-las. Então, isso torna os senadores, na verdade, meras figuras decorativas. E isso tem incomodado muito os senadores, com razão. Então, a gente tem visto que há uma dificuldade muito grande em se dar algum tipo de negociação efetiva com relação à SMP. Então, por isso que a gente tem dito que ela não deveria nem ser votada. Agora, alguns dias atrás você esteve lá no Senado em debate justamente sobre esse tema, não é isso, Ícaro? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, como é que se deu essa sua participação nas discussões a respeito da privatização da Eletrobras? O que você abordou nessa sua presença diante dos senadores? Realmente nós fizemos, como eu tinha falado antes, duas participações, houve 2 audiências públicas, eu participei das 2. Na verdade, foi uma audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e uma sessão temática no plenário do Senado. Bom, nas 2 participações minhas eu fui colocar o absurdo que é essa medida provisória, todos os prejuízos que ela vai trazer para o país, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo de crise hídrica, né? Então, assim, é um projeto ruim, feito no momento errado, da forma errada e da pior maneira possível. Então, o Brasil não tem nada a ganhar com isso. Realmente foi isso que eu abordei lá, e aliás, a maioria dos debatedores também. Os representantes do governo tentaram defender, mas eles não apresentaram sequer um estudo, sequer alguma coisa que desse um embasamento, de fato, sobre o impacto da privatização na tarifa, sobre o impacto na questão da concentração de mercado, garantias de que essa Eletrobras privada vai fazer algum investimento, porque não é possível garantir que empresas privadas façam investimento no setor de geração e transmissão. Ou seja, na verdade, o que existe é apenas o interesse do governo federal em privatizar a qualquer custo. É um fim em si mesmo, a privatização da Eletrobras. E isso é muito preocupante. E como é que tem se dado a articulação de vocês da AESEL, Ícaro, para tentar evitar esse verdadeiro crime que é a entrega da Eletrobras ao grande capital? Vocês chegaram a divulgar um documento enviado pela Eletrobras a seus acionistas nos Estados Unidos que mostra a farsa que é essa privatização, os prejuízos que ela vai provocar ao povo brasileiro. A gente tem trabalhado no âmbito do Coletivo Nacional dos Eletricitários. O Coletivo Nacional dos Eletricitários reúne sindicatos, associações e todas as organizações de trabalhadores do Grupo Eletrobras. E a AESEL trabalha ali dentro, atua ali dentro, principalmente nessa questão técnica, né? Então, assim, a gente tem várias associações e sindicatos trabalhando e ajudando muito nessa articulação, tanto dentro do Senado, com a mídia, com a sociedade, ou seja, nós temos feito uma batalha muito ampla para tentar evitar esse crime contra o país. De fato, nós divulgamos uma nota técnica mostrando isso, né? São documentos que são públicos, aliás, e que, lamentavelmente, eles passam longe do debate. Porque o que acontece é que aqui no Brasil, o governo, e especificamente o Ministério das Minas e Energia, é só certezas, né? Então eles dizem que a privatização vai ser muito boa, a privatização vai ser boa para o país, não vai ter impacto tarifário nenhum, vai ser ótimo. Agora, quando eles têm que falar a verdade, no caso, para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? No caso, não é bem a Bolsa de Valores, a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, a SEC, aí eles têm que falar a verdade, eles não podem vir com essas fake news, com essas lorotas que eles falam aqui na mídia brasileira e para os parlamentares e para a sociedade como um todo. Então lá eles são obrigados por força de lei, por força da legislação estadunidense, já que a Eletrobras tem ações na Bolsa de Nova York, eles são obrigados a falar a verdade, a falar dos riscos. E lá eles colocaram todos os riscos que existem com a privatização. Que, na verdade, a Eletrobras privada ela vai perder o sócio, que é o governo federal, que é um sócio muito importante para quem investe
em setores de infraestrutura de longo prazo. Então, os fundos que precisam, que são os fundos mais sérios, que gostam de investir em empresas sólidas, empresas com perspectivas de longo prazo, elas gostam de ter o governo como sócio, porque isso dá estabilidade. O mais provável é que a Eletrobras privatizada vai ser dominada por fundos aventureiros, com perspectivas de ganhos de curto prazo, que é totalmente inadequado para uma empresa de infraestrutura como a Eletrobras. Então, a Eletrobras é obrigada a tratar desses assuntos com os seus acionistas, né, através da Comissão de Valores Mobiliários lá nos Estados Unidos, a SEC. Então, lá eles colocaram várias dúvidas com relação à perda de Itaipu, a perda da eletronuclear, a perda do governo como como sócio, né? Então, tudo isso traz muitas incertezas e eles têm que falar isso para os acionistas deles lá. Aqui no Brasil, o que fica para nós são as fake news, na verdade, lamentavelmente isso. Vocês já definiram quais serão os próximos passos nessa mobilização, Ícaro? Vocês pretendem realizar novos atos como esse que tivemos em Brasília no último dia 9? Olha, a gente tem se mobilizado bastante, né? Nós estamos mobilizados desde que o governo Temer, ainda em 2017, anunciou que ia privatizar a Eletrobras. Nós estamos nessa luta aí constante nas redes sociais, no parlamento, nas ruas, enfim, em todos os lugares. Agora, claro que desde que a MP 1031 foi editada, que a nossa mobilização se intensificou. E nós estamos tendo várias mobilizações, tanto nas redes sociais quanto presenciais. Então, a gente está fazendo tuitaços, né? Nós temos tido bastante êxito nos nossos tuitaços, tem ficado entre os assuntos mais debatidos aí no Twitter, né? A gente subiu algumas hashtags muito, muito importantes, como a MP do apagão, como se privatizar a Eletrobras vai faltar luz, porque vai mesmo, né? Isso aí a gente está avisando a sociedade que, lamentavelmente, a Eletrobras privatizada, nós vamos ter seríssimos problemas de abastecimento no país, além do aumento da conta de luz, obviamente, a perda da nossa soberania. Agora, o que nós vamos fazer agora é uma paralisação. Nós já estamos em paralisação a partir das 6 horas da manhã de hoje, né, dessa terça-feira. Os trabalhadores da Eletrobras estão paralisados e a gente é chamado de greve patriótica, né? Na verdade, nosso objetivo não é deixar a população sem luz. Quem quer deixar o Brasil sem luz é esse governo, né, que é o governo das trevas, né, o governo das sombras, como eles mesmos dizem. O que nós queremos é manter a Eletrobras pública e o Brasil iluminado, e a população com direito a ter energia elétrica. Então é por isso que nós estamos fazendo essa paralisação. Nós não pretendemos interromper o fornecimento, absolutamente, isso passa longe, né, dos nossos objetivos. O que a gente quer é que a população tenha energia, tenha segurança, mas nós vamos fazer essa paralisação, paralisando serviços administrativos, inclusive serviços de manutenção também, e apenas o serviço de operação deve ficar funcionando, e aqueles serviços essenciais, hein? Nós vamos fazer também mudanças nos turnos do pessoal da operação, os sindicatos já estão trabalhando nesse sentido, e o nosso objetivo é chamar a atenção da sociedade, para que o parlamento não cometa essa loucura, né? Então, por isso é fundamental o apoio da sociedade nessa nossa paralisação e nessa nossa luta, né, contra a privatização da Eletrobras, porque, afinal de contas, quem vai pagar o preço disso são todos os brasileiros. Pelo menos a grande maioria, né, com exceção daqueles que vão ganhar, no caso, os grandes investidores, banqueiros, fundos nacionais e internacionais, que esse pessoal vai ganhar muito dinheiro nas costas do trabalhador e da trabalhadora e dos comerciantes, enfim, do setor produtivo do país. Agora, Ícaro, essa privatização da Eletrobras vem acompanhada de uma grave crise energética no nosso país, por conta da falta de chuvas nesse período do ano, que deixa os reservatórios das hidrelétricas praticamente vazios, há o risco inclusive de racionamento de energia nos próximos meses. A vinda da Eletrobras em um cenário como esse prejudica de que forma a população brasileira, Ícaro? É uma tremenda irresponsabilidade desse governo. Às vezes é até difícil a gente acreditar que haja um governo tão irresponsável assim. Olha, Anderson, o que acontece? Quando o governo pretende privatizar uma empresa como a Eletrobras, a primeira coisa que ele faz é parar de investir. Porque não faz sentido fazer investimento em uma empresa que está sendo preparada para ser privatizada. Porque investimento é dívida, né? E o objetivo de quem quer comprar uma empresa para ser privatizada não é ter dívida, é ter lucro, né? Então a Eletrobras ela vem dando lucros altíssimos, distribuindo muito dividendo para os seus acionistas, para a União e para os acionistas privados. E é esse tipo de empresa que a iniciativa privada quer, uma empresa pronta, enxuta,
dando muito lucro, né? É assim que funciona. Então, desde 2016, quando assumiu o governo Temer, que a Eletrobras não faz investimento nenhum no setor elétrico, né? Ela vinha de um ciclo muito, muito forte de expansão nos anos 2000, construindo, junto com a iniciativa privada, em parceria com a iniciativa privada, grandes empreendimentos como Belo Monte, Giral, Santo Antônio, interligação da Amazônia, enfim, uma série de reforços no nosso sistema de transmissão. E a partir do governo Temer ela parou de investir justamente para ser preparada para a privatização. Tal qual aconteceu ali nos anos 90, né? Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, colocou a privatização da Eletrobras como prioridade em 1995, no começo do governo dele, ele já colocou a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização, ele fez a mesma coisa. A Eletrobras parou de investir, foi proibida de investir, e na expectativa de que a iniciativa privada fizesse os investimentos. O que aconteceu? A iniciativa privada não fez os investimentos necessários, né? E o país viveu o maior racionamento de sua história. Aliás, o maior racionamento de um país em tempos de paz. Foi o racionamento de 2001, com consequências terríveis para a economia e para a população brasileira. O que nós estamos vivendo agora é um revival dessa situação que nós vivemos ali, quem tem um pouquinho mais de idade, né? Que a gente viveu ali no começo dos anos 2000. Então é inacreditável isso. O governo também parou de investir, a iniciativa privada também não investiu como deveria investir, e quando vem uma crise hídrica, que aliás é algo que sempre acontece, não é novidade, falta de chuva no Brasil, isso é algo previsível, o país não tem infraestrutura suficiente para nos garantir a segurança energética. Agora, no caso do governo Fernando Henrique, há que se reconhecer que ele teve um mínimo de responsabilidade. Pois assim que se desenhou, que ficou claro que haveria uma crise energética no ano 2000, o governo Fernando Henrique praticamente desistiu de privatizar a Eletrobras. Ele não tirou a Eletrobras do Plano Nacional de Desestatização, é verdade, mas ele não tomou nenhuma ação concreta no sentido de privatizar a Eletrobras. Tanto é que apenas um pedaço da Eletrosul, no caso a geração da Eletrosul, foi privatizado. O restante foi mantido nas mãos da Eletrobras e nas mãos do Estado brasileiro. Por quê? Porque ele sabia que se tem um momento ruim para você privatizar a empresa, é no momento de crise hídrica. E que seria necessário, a Eletrobras seria necessário no futuro para fazer os investimentos que o país precisaria. Porque um racionamento, ele é uma medida emergencial, mas é preciso que você amplie o parque gerador para que a população consiga sair da situação de racionamento. E foi exatamente o que aconteceu. Então, depois do racionamento, já no governo Lula, a Eletrobras entrou com muita força fazendo novos investimentos, e isso garantiu a nossa segurança energética durante 20 anos. Então, nós estamos vivendo uma situação muito parecida com aquela, com a diferença que o governo Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade, absolutamente nenhuma responsabilidade com o país. E prossegue com a privatização, mesmo diante dessa crise terrível, né? Então, o risco da gente ter um apagão é real, é grande, cada dia esse risco aumenta no Brasil. Se a economia crescer um pouco, é praticamente certo que nós vamos ter apagão esse ano e mais. Não há uma perspectiva da gente sair dessa situação em curto prazo. Porque, a não ser que chova muito, né? Que a gente tem um período de chuvas excepcional no final desse ano, no começo do ano que vem, 2021 também vai ser um ano muito difícil. E qual a solução que o governo tem encontrado? Acionar todas as térmicas do seu sistema, do seu parque gerador. Térmicas caríssimas. Vamos lembrar aqui. A Eletrobras tem algumas usinas que produzem energia a menos de R$60 o megawatt-hora. Enquanto que essas usinas termoelétricas que estão sendo colocadas pelo governo, algumas delas geram a mais de R$1.200 o megawatt-hora. Então é um preço descomunal e isso vai pesar muito no bolso do consumidor. Então é difícil de acreditar que o Brasil tem um governo tão irresponsável quanto esse. A gente só realmente cai na realidade quando lembra que esse governo não se preocupa nem com a vida da sua população, né? Um governo que recusou vacinas, um governo que deixa a população morrer à míngua na pandemia, quase 500 mil mortos pela negligência e responsabilidade desse governo. Então, lamentavelmente, não é com o sistema elétrico que eles vão se preocupar. Na verdade, a preocupação deles é apenas fazer negócios. Então, isso nos preocupa demais. Os brasileiros não mereciam isso. E a gente vai, provavelmente, passar por uma crise muito grave entre o final desse ano e o ano que vem.
E se a Eletrobras for privatizada, a gente não vai ter perspectiva de sair dessa crise. Porque quem vai fazer esses investimentos? Uma Eletrobras privada? Certamente não vai fazer. O objetivo das empresas privadas não é fazer investimento, não é salvar o país do apagão. O objetivo deles é lucro. E quanto mais escassez, mais eles vão lucrar. Porque na escassez o preço da energia vai subir e eles vão lucrar muito mais dinheiro com isso. Então a gente corre o risco de viver uma situação de insegurança energética e de racionamento durante muitos anos, se a Eletrobras for privatizada. Esperamos que o Senado da República barre essa loucura. Esperamos mesmo. Vocês da ESEL têm discutido alternativas para esse racionamento que o governo federal cogita, caso não haja uma recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, Ícaro? Na verdade, nós estamos numa situação um pouco sem alternativas de curto prazo. Porque, olha só, as duas principais variáveis são a chuva, né, porque o nosso sistema é baseado na hidroeletricidade, quase 2/3 da energia que nós consumimos vem da hidroeletricidade, e a outra variável é a economia, que tem a ver com o consumo. Então, se a economia cresce e não há chuva, então nós vamos ter um déficit. Isso está praticamente contratado. Eu diria que a única possibilidade, de fato, da gente escapar de um racionamento é a economia brasileira ficar estagnada. Se isso acontecer, é possível que nós escapemos. Agora, se a gente tiver um crescimento normal, né, normal da recuperação de uma pandemia que nós estamos vivendo, que é normal, as pessoas estão sendo vacinadas, o comércio abre, né, as pessoas vão consumir, vão comprar aquilo que elas não compraram, vão consumir aquilo que elas não consumiram. E diante da situação do aquecimento da economia internacional, isso também aquece o setor exportador brasileiro, o agronegócio, frigoríficos, enfim, todos aqueles setores que estão relacionados com a exportação. E isso vai trazer, naturalmente, algum aquecimento para a economia. Olha só, nós estamos no começo do período seco, estamos no começo da estiagem. Essa estiagem ela deve ir até novembro. Então, e o nível do reservatório está muito baixo. A gente tem visto ali na região da Bacia do Paraná, que é a caixa d'água do Brasil, onde está mais da metade da nossa capacidade de armazenamento, níveis de 30% em média. Tem reservatórios que estão abaixo disso, e a previsão do Operador Nacional de Sistema é que a gente chegue a alguns reservatórios praticamente com nível zero, zerados, sem capacidade de gerar nada, até o mês de novembro. Então, a gente está numa situação muito difícil. Alternativas para isso? Olha, o racionamento é uma alternativa, né? O governo ele já está estudando medidas de flexibilização hídrica que vão prejudicar os outros usos da água. Isso é muito grave, porque a gente tem que lembrar que uma usina hidrelétrica não é uma fábrica de quilowatts-hora. O objetivo principal de uma usina hidrelétrica, hoje em dia, não é mais gerar energia, né? Aquilo são reservatórios multiusos, na maior parte do país. Então, a água da hidrelétrica é utilizada para gerar energia, mas é utilizada também para irrigação, é utilizada para piscicultura, é utilizada, inclusive, para o abastecimento humano. Então, assim, você priorizar a água para gerar energia significa que os outros usos da água vão ser prejudicados. E isso por causa da falta de planejamento desse governo, da falta de ação e de investimento desse governo, que deixou a Eletrobras proibida de investir, né? E nós estamos vivendo essa situação grave que a gente está tendo agora. Então, assim, a curto prazo, é possível que a única alternativa seja algum tipo de racionamento. Proibição de utilizar energia em horário de ponta para indústrias, isso vai trazer uma série de transtornos, né? Talvez a gente consiga atravessar essa crise sem um racionamento. Sem um tarifaço, não existe possibilidade. Vai ter um aumento muito grande na conta de luz dos brasileiros esse ano por causa disso, vão pagar muito caro, e talvez isso até faça com que os brasileiros consumam menos, né? Porque vai ficar tão caro que as pessoas não vão conseguir mais utilizar energia elétrica. E, de fato, a população vai ser muito prejudicada. Agora, o que nós temos dito é o seguinte: é preciso ter uma saída para essa crise energética que nós estamos vivendo. Porque crises hídricas, elas são normais, né? É da natureza, às vezes chove menos, isso é normal, a gente tem que conviver com isso. Agora, uma crise hídrica virar uma crise energética que não é normal. Isso não é normal, isso não pode acontecer. Então, o que nós precisamos é, primeiro, manter a Eletrobras pública. Porque se a Eletrobras for privatizada, Anderson, como que a gente vai poder fazer investimentos em novas usinas, em novas linhas de transmissão no futuro? Quem vai fazer isso? Esperar que a iniciativa privada vá fazer isso?
Mas se ela não fez no passado, se ela não faz hoje, por que ela vai fazer depois da privatização? Então, na nossa opinião, o principal agora é evitar a privatização. Lamentavelmente, a gente provavelmente vai ter que pagar pelos erros desse governo, porque você não constrói uma usina hidrelétrica do dia para a noite, nem uma usina termoelétrica do dia para a noite. Então, é quase que inevitável que a gente tenha algum sofrimento por conta da má gestão do governo federal no setor elétrico esse ano e no ano que vem. Ainda sobre a Eletrobras, Ícaro, vocês obtiveram uma importante vitória na Justiça na semana passada. A juíza Geraldine Vital, da 27ª Vara do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar que determinou a suspensão do pregão eletrônico da Eletrobras para a contratação de serviços especializados de avaliação econômico-financeira, previsto para 10 de junho último, respondendo à ação popular impetrada pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários. De acordo com a juíza, a licitação aberta pela Eletrobras em superposição à já iniciada pelo BNDES para o mesmo fim, abre aspas, ofende o princípio da economicidade e eficiência, com dispêndio imotivado de recursos públicos tão escasso para o atendimento às reais necessidades da sociedade brasileira, fecha aspas. Explica aqui pra gente, por favor, Ícaro, o que representa essa tal contratação de serviços especializados de avaliação econômico-financeira, por favor? Porque para você vender uma empresa tem que saber o valor dela, né? Você não vende um patrimônio sem saber o valor. E então tem que ser feito um valuation, que é exatamente averiguar o valor da Eletrobras que vai ser vendida, né? O que nos espanta é justamente que o governo queira vender a Eletrobras e peça para isso o aval do Congresso Nacional, né, que precisa ser ouvido por força de lei sobre esse tema, sem ter esse valuation, né? Então, é uma coisa que foi muito questionada no Senado, foi exatamente isso. Vocês querem vender a empresa e não sabem quanto ela vai custar, quanto o governo vai arrecadar? Então, vocês querem um cheque em branco do Senado da República, do Congresso Nacional? Porque é exatamente isso disso que se trata. A Eletrobras não sabe o valor dela, o valuation dela, quanto ela vai custar no mercado, e quer o aval do Congresso Nacional para fazer essa venda sem saber qual vai ser o retorno, eventual retorno financeiro, né? Porque o retorno para a sociedade vai ser terrível, mas o retorno financeiro da venda da Eletrobras. Então ninguém consegue precisar quanto vale a Eletrobras, né? Porque a gente tem o valor da empresa, é algo que não é muito simples, né? Tem o patrimônio líquido, tem o valor contábil, você tem o valor de mercado, ou seja, o valor das ações na Bolsa de Valores, enfim. Né? Não há uma métrica muito simples de você avaliar quanto vale, né? Quanto vale, por exemplo, a concessão de usinas hidrelétricas durante 30 anos. Quanto vale isso? Né? Isso tem um valor em si, que é muito grande, que vai muito além do valor do patrimônio líquido da empresa. Então, esse valuation não foi feito. E o que o governo quer fazer, na verdade, é fazer um atropelo, né? Porque o objetivo deles é privatizar a Eletrobras rápido. Para quê? Para agradar o mercado, é só para isso. O mercado está de olho na Eletrobras, é uma empresa muito lucrativa. Com a privatização e o processo de descotização vai ficar mais lucrativa ainda, às custas dos brasileiros. Então, assim, é uma presa muito cobiçada pelo setor financeiro, pelos fundos abutres, né, internacionais e brasileiros. Então, esse pessoal está de olho na Eletrobras já tem tempo. E o governo quer entregar a Eletrobras justamente para satisfazer o mercado, porque, enfim, esse governo é um governo fascista que só se sustenta porque o mercado ainda acredita que pode ganhar dinheiro com ele. E ganha, né? Isso é fato, é um governo que serve aos poderosos do país. Então eles optaram por essa separação do valuation da Eletrobras e de Itaipu e a eletronuclear. Por quê? Porque pela MP, tanto Itaipu quanto a eletronuclear não poderão ser privatizadas. Elas não podem ser privatizadas, uma porque é uma empresa binacional e a outra porque a Constituição Federal proíbe. No caso da eletronuclear, está proibido iniciativa privada comandar usinas nucleares no Brasil. Então, essas duas empresas vão ter que sair. Então, você precisa calcular o valor, né, o valuation da Eletrobras e subtrair o valuation dessas duas empresas. E o que o governo resolveu fazer? Ele resolveu contratar, colocar o BNDES para fazer o valuation o valuation da Eletrobras e contratar uma empresa privada, né, no caso, seria feito o pregão agora, para fazer o valuation
dessas duas empresas, Eletronuclear e Itaipu Binacional, vai poder subtrair um do outro, né? Quando, na verdade, quem deve fazer isso é o BNDES. Bom, isso é trabalho do BNDES pela legislação brasileira. Quem tem que modelar os processos de privatização é o BNDES. Ele quis fazer isso para que os dois corressem em paralelo e pudessem andar mais celeremente, né? Mas, corretamente, a juíza aí do Rio de Janeiro entendeu que isso é uma burla, né? A legislação. Vai pagar por um serviço que já tem o BNDES que está capacitado para fazer. Então, para nós foi uma vitória, né? E a gente vai lutar até as últimas consequências contra a privatização da Eletrobras, porque os prejuízos para o país são muito grandes. Então, toda luta, inclusive no fronte jurídico, ela é necessária para a gente defender esse patrimônio, defender a soberania nacional. E nós vamos continuar nessa, até o fim. Ícaro Chaves, mais uma vez eu quero te agradecer por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, a você, a toda a equipe do programa e aos ouvintes por essa oportunidade. E peço a ajuda de vocês, né, para que mandem mensagens para os senadores, para que entrem nas redes sociais dos senadores, a gente participe dessa mobilização. A votação da medida provisória está marcada para quarta-feira, e a gente precisa da mobilização popular. Senão, a gente vai perder o principal instrumento de política energética do país, vamos perder a nossa soberania energética e vai ser muito difícil para o Brasil recuperar isso, caso a privatização seja aprovada. Então, eu peço encarecidamente aos ouvintes que participem dessa luta nas redes sociais, mandando mensagem para os seus senadores. São 3 senadores por estado, né, e a gente precisa de mais disso. Caso contrário, todos os brasileiros vão pagar, e vão pagar caro. Muito obrigado, Anderson. Grande abraço. Conversamos aqui com o diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente. Bernardo, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no programa. Bernardo, nesse último final de semana, nós tivemos um evento muito esperado e repleto de expectativas, que foi essa reunião de cúpula do G7 na Inglaterra, a primeira realizada presencialmente desde o início da pandemia. Os chefes de Estado e de governo da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido tentaram encontrar respostas para a crise mundial que está colocada. Entre os temas debatidos, Bernardo, a busca por vacinas contra a Covid-19 e as mudanças climáticas tiveram maior relevância. Como é que você analisou essa reunião do G7, Bernardo, e o que é que você pode destacar das discussões? Correspondeu às expectativas? Bem, a reunião do G7, ela foi morna, mas foi suficiente para dar conta do mundo pós-pandemia, onde uma certa confusão do que insegurança, do que vem a ocorrer daqui para frente com o mundo pós-pandemia, pelo menos dentro dos países do G7 e de outros mais apaniguados na riqueza internacional, e a reunião ela teve o mérito de, pela primeira vez, atrasado, com 1 ano e meio de atraso, desde que se iniciou a pandemia do Covid-19, tratar da governança global da pandemia, né? A distribuição de vacinas, a preocupação que o problema de vacinação, de imunização de populações dos países mais pobres é a única forma de se tratar efetivamente da disseminação do vírus, é positiva, muito embora tardia. Na realidade, o G7, quando surgiu há uns 30 anos atrás, ele era produto da retomada da hegemonia americana, depois da crise dos anos 70 e 80, e essa hegemonia foi partilhada, foi feita uma espécie de coordenação com os outros 6 grandes países. E nesse ponto, na medida que as transformações que foram ocorrendo desde então, e aqui ressaltamos o papel da China
do crescimento econômico, político da China e da Rússia, a reestruturação do Estado russo, das Forças Armadas russas, da política externa russa, isso tudo vai tornando o G7 um instrumento muito precário de lidar com os problemas globais. É uma reunião de ricos, amigos, aliados, e agendando e ajustando pontos de hostilização aos problemas americanos, né? E aí ressaltamos que essa foi a primeira ação do presidente Joe Biden, depois do terremoto, que foi a passagem da administração de Donald Trump. Ele tem uma avança, ele é uma pessoa centrada, não se expõe muito, tem um visual afável, mas ele está impondo um ritmo de Guerra Fria, né? Principalmente com a China, que é um problema grave da crise de hegemonia americana, que não foi resolvida, conforme a gente pode concluir agora, justamente pela existência do G7. Não é suficiente que os 7 grandes, os 7 maiores, que já não são exclusivamente os 7 maiores, alguns desses, como Canadá e Itália, não estariam nessa conta dos 7, se fosse feita uma contabilidade de PIB, não dá para lidar e deixar de fora a China, deixar de fora a Rússia. Então, isso daí, desde o início, o G7 é uma subtração da ONU, né? É um clube de amigos, é um clube do bolinha das relações internacionais, que teve o mérito, sim, de tratar da pandemia antes tarde do que nunca. E, mesmo assim, o número de vacinas que estão sendo ofertadas é muito pouca. Ofertar 10% da produção das empresas produtoras é pouco, porque as empresas estão voltando para abastecer o mercado dos ricos, né? E, dessa forma, a população dos países ricos é muito pequena, 10% disso não vai compor a Ásia, a Índia, a África, a pobreza, um sistema de vacinação que dê combate efetivo ao Covid-19. Então, dessa forma, o que assistimos, podemos concluir agora, uma espécie mais do mesmo, e mesmo mais. Os ricos falando entre si e traçando planos. Talvez um dia isso ocorra e nada ocorra de fato. Então, é uma reunião que foi um ponto de retomada do pós-Covid, interessante, mas não mais do que isso, não trouxe nada de alentador para os problemas econômicos que vão surgir no mundo pós-crise de Covid. Essa foi a primeira participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um evento presencial, Bernardo. E tem apostado no multilateralismo após essa gestão trágica do Donald Trump. Você acha que ele consegue emplacar esse seu suposto discurso sobre unidade global? Ou os líderes do G7 não estão muito preocupados com isso? A primeira aparição internacional de Joe Biden, ela procura imprimir a agenda de política externa do novo presidente ao G7. E nesse alvo está Rússia e China, estão Rússia e China, antes do encontro com Putin, que vai ocorrer proximamente, Joe Biden e Vladimir Putin, já foi agendada uma extensão da OTAN, atitudes de hostilidade à Rússia e à China. Então, dessa forma, o que a gente assiste, isso está se tornando cada dia mais claro, né, de uma forma mais discreta, como é o presidente Joe Biden, a retomada, em algum nível, da agenda do presidente Donald Trump, que é a agenda do mainstream, né, do deep state norte-americano, de quem realmente decide. Esses dois países, Rússia e China, são adversários, até inimigos em alguns pontos, devem ser destruídos, não diria, né, mas neutralizados, devem ser combatidos, as suas ações internacionais devem ser limitadas, porque a intervenção deles, na prática, não é militar que incomoda aos Estados Unidos, é comercial. A capacidade da China e também da Rússia em amparar vários países mais pobres, coisa que a agenda de política externa americana meio que abandonou, que a ajuda a países mais pobres, está sendo esvaziada. E eles estão meio, na minha opinião, um pouco sem um rumo de como retomar essa participação, já que a participação hoje significa vacina, e vacina quem produz, de China e Rússia, produzem vacina. Então, em algum momento, eu acredito que a produção de vacinas, a Sputnik, a Coronavac,
russa e chinesa vão ocupar um espaço de política externa desses dois países. Então, é um confronto muito complexo, que já teve alguns episódios nos anos, nas décadas passadas, imediato, 20 anos por aí, e que promete se colocar como centro da política externa mundial. Seria uma espécie de nova Guerra Fria. Eu já falei aqui algumas vezes que acredito que o presidente Joe Biden, durante 2 anos, é uma estimativa apenas instintiva da minha parte, será um presidente mais democrata, mais multilateral, mais dialogal, mas depois que a reconstrução, o fim da crise mais crônica do Covid nos Estados Unidos e no G7 estiver encerrado, o velho unilateralismo americano vai prevalecer e vai ser mais impositivo, inclusive com os aliados do G7. Então, os tempos que se avizinham, devido aos problemas que a gente vai ter da pandemia, que não dá trégua, mesmo países vacinados estão tendo recrudescimento de infecções e de internações, são tempos muito difíceis. Assim que os Estados Unidos resolver a sua situação, que ele tem melhores condições que os demais para isso, eu creio que ele vai ser bastante hostil com a Rússia e com a China. E a China, Bernardo? Como é que os asiáticos observam esse encontro do G7, justo em um momento em que os chineses enfrentam uma nova onda de infecções pela Covid-19? Você acha que há um olhar de desconfiança dos líderes dessa superpotência em relação às articulações desses 7 países que são aliados no tabuleiro político? Sim, eu acho que a China tem profunda desconfiança em relação às políticas e às conclusões que o G7 manifestou depois da reunião na Cornualha, Inglaterra, né? Eu creio que os Estados Unidos, mais uma vez retornando esse assunto, que há muito que se pensar sobre isso, os Estados Unidos, na realidade, quer formar um bloco, né? Todos contra a China, de alguma forma. Como não consegue, tenta arrancar um pedaço de declaração aqui, uma medida ali, uma indicação de alguma coisa acolá, mas a China tem condições, principalmente na Europa, de neutralizar profundamente essa ação americana, porque as economias europeias estão muito integradas à economia chinesa, são dependentes de vendas, né, e de compras de alguns produtos vindos da China. Então, o comércio é um agente pacificador pela própria natureza. Isso é pensado desde o século XVII, onde há comércio estabelecido, a guerra fica afastada, a possibilidade de guerra sempre fica mais afastada. O que eu vejo é que os Estados Unidos estão tentando instrumentalizar o G7, né, para alcançar um processo que é irreversível. A ascensão da China, da forma como vem sendo feita há 45 anos, desde 1976, quando a doutrina, a teoria das 4 modernizações foi implantada, ela só coleciona sucessos, ela só coleciona incrementos de produtividade, de indústrias, de possibilidades de investimento. É um regime que se mostrou, do ponto de vista econômico, viável, né? E essa relação de dependência da Europa cria uma espécie de escudo contra a política americana. E os Estados Unidos, ao invés de se autorreformarem e enfrentarem a competição com a China de forma a utilizar alta tecnologia, questões ecológicas, formar uma agenda de democracia, direitos humanos, coerente, justa, fica num processo de hostilidade, tentando fustigar e levar a que os chineses e os russos também, em certa medida, algum erro grave que eles possam manter o debate ou fazer alguma intervenção aqui ou ali. Então, tudo isso traz um cenário político muito difícil, que é uma crise que é alimentada pela política externa americana, que não aponta solução. Os Estados Unidos não têm condições de voltar ao papel que tinha, né? Nós falamos agora há pouco da vacina, os chineses já estão cooperando e doando vacinas e cooperando com a imunização de parte, né, das sociedades mais pobres, dos países mais pobres. Americanos, os G7 só agora que começaram a fazer isso.
mas é um pouco o tempo, né? Nesse momento de pandemia ainda aguda, nós estamos de frente a muitas confusões, a muitos cancelamentos das práticas sociais e políticas que vinham ocorrendo até o início do ano de 2020. Agora temos que nos reinventar, tudo terá que ser reinventado. Temos que ter da forma um exemplo de ação. Bernardo, nós falamos há pouco sobre o Joe Biden. Essa semana ele terá uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin amanhã, em um encontro repleto de expectativas, o primeiro entre eles depois que o estadunidense assumiu o cargo máximo no país. O que você espera desse diálogo entre o Biden e o Putin, Bernardo, em um momento onde as tensões entre os dois países se ampliam? Indiscutivelmente, o unilateralismo e o bilateralismo nas relações internacionais foi a marca da política externa de Donald Trump. De uma forma geral, podemos pensar com justiça que o multilateralismo e a democracia nas relações internacionais seriam a proposta e a agenda do presidente Donald Trump. Isso, no entanto, deve ser matizado com o fato de que o poderoso Estado americano, o poderoso Deep State americano, tem uma agenda própria que não necessariamente se coaduna com essa proposta, com essa percepção de Joe Biden, e ele um pouco tem consciência disso, né? Então, eu diria que o Joe Biden é mais multilateralista do que Trump, mas não um multilateralista perfeito. Além disso, conforme a gente tem acompanhado na imprensa, está havendo uma espécie de guerra vocal entre o ex-presidente Trump, o atual presidente Biden e até o presidente Putin, onde o presidente Trump inicia essa situação, né, questionando, ironizando e fazendo comentários jocosos para que o presidente Joe Biden negocie bem com Putin e não durma durante o encontro, quer dizer, uma coisa bastante depreciativa, e, por sua vez, o Putin elogiando o Donald Trump, né, cuja conduta, as relações Rússia e Estados Unidos estariam numa situação melhor do que a atual administração americana. Então, dessa forma, vemos que, de uma forma geral, o Biden já chega enfraquecido, né, um pouco com as discussões que vai ter com o Putin, que são só cobranças e sanções que foram recentemente aplicadas à economia russa e coisas desse gênero. Então, o multilateralismo fica um pouco obscurecido, que são sanções unilaterais, sem contar com apoio dos países, mas que acabam afetando os demais países, inclusive do G7, que já foi assunto nosso aqui. Então, a gente vê uma confusão e uma espécie de enfraquecimento, cujos resultados a gente não sabe bem, porque os termos da decisão, da discussão, vão ser conhecidos mais tarde. Mas eu lembro aqui uma situação que já tocamos, a questão das vacinas. Veja, se a Rússia não tem um mecanismo financeiro, um fundo de financiamento e, por outro lado, um instituto de pesquisa e com capacidade produtiva de vacinas para si mesmo e para outros países, para exportação, inclusive alcançando aqui o Brasil, o Consórcio Nordeste tem interesse e está providenciando a importação de vacinas Sputnik V. Se não fosse esse poderio das vacinas russas, a discussão seria outra, seria uma discussão desigual, seria uma discussão onde a Rússia compareceria diminuída, enfraquecida. Então, o cenário político internacional está sendo nublado também pela luta política interna. Eu não acredito que o presidente Trump tenha falado isso de graça. Isso reflete um conflito que a gente, simples observadores, não está tendo acesso, pelo menos no momento, de disputas no interior do aparelho do Estado, por controle de determinadas relações com a Rússia, a acusação de que a Rússia influenciou o processo eleitoral americano, coisas desse tipo estão sendo discutidas. Então, se discute poder, como exercer o poder. Eu creio que, apesar do bom mocismo, né, do bom
comportamento de Joe Biden em relação ao seu antecessor, os Estados Unidos chegam à discussão com Putin enfraquecido, porque o próprio ex-presidente já fez uma provocação grosseira, né? Então isso é muito deselegante, mas reflete conflitos. Agora, há uma série de questões complicadas que estão colocadas em outros países, Bernardo. Primeiro, o Peru, onde a apuração das eleições presidenciais foi apertadíssima e apontou para uma vitória do candidato de esquerda Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, herdeira do ditador Alberto Fujimori. A vantagem dele ficou na casa dos 50 mil votos em um universo de mais de 17 milhões de eleitores. O problema é que o partido da Keiko, Força Popular, que tinha dito que aceitaria a vontade das urnas, contestou o resultado das eleições e pediu recontagem de milhares de votos. Observadores internacionais garantem que não houve qualquer irregularidade. Como é que você tem visto esse imbróglio eleitoral lá no Peru, Bernardo? E como Pedro Castillo pode vencer esse desafio de comandar um país dividido que vem enfrentando uma série de escândalos na política nos últimos tempos? Bem, a situação política no Peru é muito crítica, né? A vitória de Pedro Castillo, com uma margem de votos pequena em relação ao colégio eleitoral, é uma situação que expõe um enfraquecimento muito grande dele, mas que não é diferente do que ocorre em todas as democracias ocidentais. Agora mesmo viemos de falar da grosseria do presidente Trump, o presidente que foi derrotado, e foi derrotado com uma margem de votos não tão pequena, mas teve uma votação expressiva. Então, todos os regimes democráticos passam por esse enfraquecimento que chega ao poder. Sempre tem sido assim, é sempre muito difícil. No caso do Peru, um país periférico, fortemente afetado pela crise da pandemia, em meio a sucessões de escândalos, de suicídio de presidentes, de ex-presidentes, enfim, de uma série de problemas que não são estranhos para nós aqui no Brasil. Nós não conhecemos a força e a capacidade desse professor militante social, que lutou contra a guerrilha e contra as forças paramilitares dos anos 90. Então, é um homem vivido, sabe o sofrimento, mas a governabilidade em Lima deve ser construída, e nós não sabemos exatamente qual é o poder dele. A crise é profunda, talvez seja essa a força. É uma crise tão profunda, que a força vem de onde menos se espera. Então, temos que aguardar um pouco a evolução dos fatos. Eu creio que a candidata derrotada está sendo lentamente conduzida a aceitar de forma pacífica a derrota. Não creio que ela vá se portar dessa forma durante o governo, e vai ser um grande teste dos mais importantes, mais do que na Bolívia, onde a vitória do Márcio foi uma vitória tranquila. No Peru, eu creio que o desafio é maior. O desafio é de contornar a crise com políticas de combate à pandemia, de crescimento econômico, distribuição de renda, sem experiências anteriores sólidas. Então, é um grande desafio que nós vamos assistir o Peru. Torcemos para que o novo presidente consiga organizar as forças políticas e elaborar e executar um programa econômico viável, né? A reclamação dele era de que a economia peruana crescia, mas a riqueza não era distribuída, então não havia crescimento econômico para todos os peruanos. A economia peruana cresceu durante vários anos, nos últimos anos, mas a pobreza se aprofundou. É daí que ele vem, do campo, da população mais prejudicada pela financiarização da economia. Então, não temos base para uma análise do que vai acontecer. Apenas torcemos para que as forças de esquerda consigam criar, de uma forma ou de outra, um pacto, uma governabilidade, como se costuma chamar, e encerrar o mandato eleitoral com vitórias, porque as forças opositoras vão ser grandes e a tentativa de derrubar, já que se tornou quase comum na história recente do Peru, a derrubada do presidente, talvez queiram no embalo encurralar o governo, né, o de Pedro Castillo, e derrubá-lo. Esse seria o pior cenário. E o melhor cenário é ele chegar ao fim do mandato, quem sabe se reeleger e executar um programa econômico
coerente com as suas bases sociais. Seria uma grande conquista para toda a América Latina. Ele parte de um ponto de partida muito inferior ao que existe na Bolívia. Então, estamos com muitas expectativas do que vai ocorrer no Peru. Agora, finalmente, o Benjamin Netanyahu está deixando o poder em Israel, Bernardo. O novo governo assinou os últimos acordos de coalizão no domingo, com destaque para os limites de mandato do Naftali Bennett e do Yair Lapid, que vão se alternar no cargo de premier. Desta forma, encerram-se os 12 anos de predominância absoluta dessa figura nefasta que é o Benjamin Netanyahu, apoiado pelo Jair Bolsonaro e por Donald Trump. O que essa alternância de poder em Israel representa tanto para o país como para a Palestina, Bernardo? Bem, o novo governo formado em Israel reflete bem o que a gente tem falado sobre a crise da democracia, sobre os problemas da instabilidade política da democracia. Foi um governo formado com uma maioria super, ultra escassa de 61 votos em 120 dos membros do Knesset, o parlamento. Dessa forma, já os números já apontam a fragilidade. Além disso, uma união da extrema-direita, não do Netanyahu, mas ainda assim de extrema-direita, com o centro político, é também uma mistura bastante diferente, uma mistura bastante inconsistente. E o revezamento do poder entre o líder de extrema-direita e depois o líder de centro também é uma situação muito esquisita, né? Porque o governante é eleito para governar, então faz um acordo de mudança de orientação a partir de um certo período de tempo, depois de 2 anos. Então isso tudo é muito instável, muito inseguro, mas enfim, como funciona a democracia atualmente, devido à proliferação de partidos de toda a ordem. Então os acordos partidários para a governabilidade são sempre muito frágeis, então essa situação é crítica. Agora, qual a consequência disso? Vamos ver o que principalmente o governo de direita, o primeiro a exercer o poder, vai trazer de novidades, se ele vai realmente introduzir uma nova política em relação à população palestina, ou seja, diminuir, restringir ou mesmo retroceder nos assentamentos da Cisjordânia, da liberdade de movimentação de atividades econômicas para a faixa de Gaza. Tudo isso é muito difícil de se prever e a resposta mais plausível é de que nada vai mudar substantivamente, que no passado recente, mesmo governos trabalhistas de esquerda continuaram os assentamentos, porque, pelo mesmo motivo que agora se forma um governo, eles continuavam a permitir assentamentos na Cisjordânia em função da governabilidade, da necessidade da governabilidade. Mesmo os escassos avanços que ocorreram há cerca de 10 anos, como a saída de colonos da faixa de Gaza, foram muito mais cálculos estratégicos, militares, do que propriamente uma concessão ao povo palestino. A situação do povo palestino é drástica, com a situação do Covid é pior ainda. Não há motivos que a gente possa ter esperança de que vai haver uma modificação no tratamento que o regime sionista faz sobre a população palestina. A saída de Netanyahu representa mais questões de ajuste de política interna do que realmente uma nova abordagem sobre a questão palestina. Se ela existe, ela não foi enunciada ainda. E os próprios israelenses sionistas sempre falam que não podem resolver a questão palestina porque eles estão brigando muito entre si. O dia que eles pararem de brigar, aí sim eles vão dar alguma atenção à questão palestina. Então, infelizmente, eu não tenho uma perspectiva positiva para a situação da população da Palestina. Para encerrar, Bernardo, o Brasil voltará a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2022-2023 após 10 anos. O país recebeu 181 votos na eleição que ocorreu na última sexta-feira em Nova York, durante a 75ª Assembleia Geral da ONU. Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana também foram eleitos. Será a 11ª vez que o Brasil vai integrar o colegiado, a última foi no biênio 2010-2011. O
O que essa eleição para o Conselho de Segurança da ONU representa no cenário geopolítico, Bernardo? Olha, o Brasil é o país que mais participou como membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Então, a militância da diplomacia brasileira e da política externa brasileira em valorizar, em participar de órgãos colegiados, multilaterais como a ONU, sempre foi muito destacada, né? Essa eleição do Brasil, novamente, depois de 10 anos, ela vem tardia, porque acho que foi talvez o período de maior tempo que o Brasil ficou sem participar do Conselho de Segurança, porque a crise do governo Dilma, depois do golpe, adiou essa postulação e acabou caindo no colo da diplomacia brasileira. Assim que eu avalio, não foi uma aspiração do governo Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, pelo menos não negaram a indicação, e veja que o Brasil teve uma votação expressiva, então ele é considerado, a sua diplomacia é considerada, valorizada pelos demais membros da ONU. É um fator positivo, mas eu creio que o governo Lula tinha uma política, uma orientação correta, a reforma do sistema ONU tem que ser feita e o Conselho de Segurança tem que ser ampliado com a participação de vários outros países, não de forma temporária, né, rotativa, mas sim de forma permanente, porque senão coisas como, voltamos aqui ao início da nossa participação, coisas esdrúxulas como o G7 vão prosperar, já que a ONU é um poder, mas não é muito útil, não é muito respeitado, pode ser bypassado, pode-se fazer reuniões de países fora do sistema ONU. Eu creio que, nesse sentido, também deveria ser a pugna de que todas as reuniões fossem feitas no sistema ONU, no interior do sistema ONU. Isso só vai ser conseguido como um fato político e não como uma decisão administrativa. E a reforma do Conselho de Segurança, com a participação de países como o Brasil, como China, Japão, África do Sul, Argentina e outros tantos, né? Eu creio que isso traria frescor, traria soluções para problemas, né? Como, por exemplo, nós falamos já anteriormente, a questão das vacinas. Só agora, que pela primeira vez estão sendo tratados de forma global, depois de um ano e tanto, até questões ecológicas, já teve uma reunião virtual, né? Há alguns poucos meses atrás, e a questão da pandemia, que é uma emergência, deveria ter sido encaminhada essa questão da imunização há muito mais tempo. Isso, eu creio, é um pouco de anacronismo que o sistema ONU vive no momento, porque ele é composto de Estados nacionais, e muitos Estados nacionais que se fortaleceram não estão incluídos nos processos principais de decisão. Então, vejo com bons olhos a participação do Brasil, mas vejo também que não vai trazer grandes modificações para a situação internacional, devido a esse anacronismo que é o Conselho de Segurança da ONU, muito restrito, pelo menos nos seus membros permanentes. E isso daí é uma aspiração legítima do Brasil e de outros países, traria muita luz e muita força para o fortalecimento da democracia no sistema internacional. Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por essa importante entrevista que você nos concedeu aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Bem, Anderson, amigos, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!